Olá, amados de Cristo. Vamos apresentar ao nosso Senhor a nossa confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, te exalto, eu glorifico o Senhor, meu Pai, pela tua graça maravilhosa. Muito obrigado por guardar, proteger, abençoar todo o teu povo, os eleitos, meu Senhor, que têm recebido essa graça maravilhosa que vem do Senhor Jesus Cristo através do seu sacrifício na cruz. Porque eu estou bem certo, meu Pai, que nada pode nos separar do teu grandioso amor. Somos todos abençoados pela tua graça. E neste momento temos as nossas vidas em tuas mãos, porque o Senhor havia prometido que estaria conosco e que enviaria o Consolador. E hoje, o teu Espírito que vive em nós tem nos consolado, nos preparado, nos fortalecido, tem nos dado condição de podermos enfrentar as lutas do dia a dia. Eu sei, meu Pai, que nem todos têm tido o privilégio e o prazer de desfrutar dessa tua graça maravilhosa. Muitos são escravos do sistema religioso e vivem de angústia, de dor e de sofrimento. Mas eu te peço, meu Senhor, que a tua luz ilumine os pensamentos de cada um que me acompanha neste vídeo. Em nome do Senhor Jesus, tira agora a tristeza, tira a angústia, a depressão, tira a dor, meu Pai. Transforma essa tristeza em alegria e que a presença do Espírito Santo seja abundante na vida de todos os ouvintes aqui comigo, meu Pai. Eu determino que todos vocês sejam livres pela graça de Cristo. Receba a bênção na sua vida, porque todos vocês já são abençoados em Cristo Jesus. E aquele que crê, diga amém. Olá, meus amados em Cristo Jesus, abençoados com todas as sortes de bênção, graça e paz a todos. É um prazer estar com vocês novamente e quero agradecer a todos, tá? Muito obrigado. Quero mandar um forte abraço para todos vocês que têm deixado seus comentários, tá bom? Muito obrigado. Eu vou fazer aqui com vocês esse vídeo rápido, né? Trazendo uma mensagem muito importante, né? Dos tempos de Jesus de Nazaré, quando ele, em sua carne, pregava para o povo judeu. E agora no meu retorno, porque eu estive muito ocupado, tá? Trabalhando bastante, chegando tarde da noite, então o meu tempo estava curto para poder estar aqui com todos vocês. Porém, eu estou aqui de novo, tá? E eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado por tudo, porque vocês são mais do que abençoados, pessoal. Nessa graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que vocês me acompanhem aqui comigo. É uma parábola que Jesus de Nazaré, né, nos seus tempos em carne, em Jerusalém, ele propôs ao povo judeu a respeito de o filho pródigo. Por quê? Por que Jesus ele sempre falava em parábolas? Ele sempre mostrava um exemplo, ele contava uma história que aconteceu no ano tal, com uma pessoa, com alguém, com um juiz, ou com uma viúva, ou com um doutor. Quer dizer, ele sempre estava mostrando ao povo por parábola. Por quê? Porque ali não era ainda o momento de ser revelado a graça do Senhor Jesus, o evangelho da graça para aquele povo. Por quê? Porque ali ele estava trazendo juízo, condenação, a grande tribulação para aquele povo. Ele anunciava o reino de Deus e todo aquele que o aceitava, que obedecia a sua palavra, recebia esse reino e seria salvo no dia do juízo. Então, ele não falava abertamente, ele não trazia a mensagem da graça. Ele até então estava pregando a lei de Moisés.
Ele estava debaixo da lei, né? Então ele tinha que pregar a lei. Você está me entendendo? E assim ele vinha fazendo, mas anunciando o evangelho para todo aquele que cresce. Ele cumpriu a lei e por isso teve que destruí-la na sua morte na cruz. Acompanhe comigo aqui essa mensagem muito importante, né? Que até o sistema religioso evangélico ele tem se utilizado dessa mensagem simplesmente para trabalhar na mente de milhares de irmãos, né? De amados, queridos da Igreja de Cristo que acabam por se desviar das suas chamadas de igreja, né, dos seus templos religiosos, e aí eles usam essa parábola para comparar a pessoa que um dia esteve no meio deles e que até então não estava mais participando. Você está me entendendo? E então eles criam aquela carta, né, de reconciliação para que a pessoa entenda, para que a pessoa se sensibilize, para que a pessoa acabe se arrependendo, como eles dizem, e volte à igreja deles, e volte a depender deles, e volte a ser escravo novamente do sistema religioso. Eu fui assim, aconteceu comigo. Eu recebi essa carta quando eu estava fora, certo? E aí eu voltava, porque eu não era iluminado por essa graça maravilhosa, e eu acabava voltando, e quando você volta, você é disciplinado, né? Você passa a ser ignorado, levado a praticar as obras que vinham fazendo. Você é levado a voltar a renovar batismo em água, né? Como você sabe disso. Você volta a ser dizimista novamente, né? Tem igreja até que começa a falar do tempo que você saiu, que está atrasado, não sei o quê, não é isso mesmo? E que o irmão vai ter que pagar os atrasados, e tem aqui a ficha, e tem não sei o quê, e tem que renovar a ficha de membro. Quer dizer, tudo isso é religião. Não é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, é religião. É para prender as pessoas. É para prender as pessoas. Então eles trabalham com isso e vivem a condenar. Recebem você de braços abertos. Vai lá, trabalha com você, diz que você será bem recebido, que estão com saudade, mas na verdade não estão com saudade de você, estão com saudade do seu dinheiro, da sua contribuição, principalmente se você era aquele irmão, né? Aquele irmão bem sucedido que contribuía com muitas suas ofertas, nunca faltou com seu dízimo, sempre foi uma pessoa que contribuiu com tudo. Então, é esses que eles buscam mais. São esses que eles estão bajulando. Dizem que é para ganhar alma, porque tem que ganhar alma, é uma alma perdida, é alguém que saiu do nosso meio e agora está como filho pródigo, sofrendo, padecendo, humilhado. E eles usam isso aqui e passam a criar até campanhas, levando pessoas nas ruas a buscarem esse então filho pródigo, que aqui era uma coisa da lei. Jesus estava dando um exemplo. Como ele vai dizer aqui, ó. Acompanhe comigo o que diz aqui, ó. Lucas. Livro de Lucas, capítulo 5, né? Livro histórico de Jesus de Nazaré, escrito pelo médico Lucas, tá? Ele vai dizer assim, ó. 15, do 11 em diante, diz assim, ó. E disse Jesus, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. Este homem tinha 2 filhos. Diz aqui a parábola. Segundo Jesus de Nazaré estava comentando para os judeus. Era comum naquela época a herança ser repartida, mas quando o pai morresse. O pai morrendo, o chefe da casa, então se repartia a herança. Nesse caso, aqui o pai estava quebrando uma aliança, né? Um código da lei, do passado, daquela época, que
ele estava repartindo a herança do filho. E era o mais novo, porque o comum seria o mais velho. Porém, era o mais novo aqui, ó, né? E o pai não fez questão. Foi lá e repartiu a herança a ele. E diz mais aqui no 13, ó. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou ele a padecer necessidades. 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Preste atenção aqui. Ele era um filho nobre, tinha tudo ao seu dispor. Não precisava acordar cedo, não precisava trabalhar, não precisava fazer nenhum esforço para ter sua comida, seus bens. Tudo ele tinha por herança, porque era filho, era herdeiro. Porém, tomado por um vício, por uma vontade incontrolável de conhecer o mundo, né, segundo Jesus fala aqui, pediu ao pai a sua parte. Pai, me dá a minha parte porque eu vou embora, eu não quero mais ficar aqui. Era até contra a lei fazer isso, mas o pai fez por amor ao filho. Olha só. Por quê? Porque não vou me interferir no seu desejo. Eu vou lhe dar a sua parte. Deu. Porém, o filho partiu feliz da vida, sem saber o que era no mundo, o que tinha lá fora, o que o esperava. Segundo a sua mente trabalhava, o mundo era maravilhoso. Ele ia ter tudo o que ele queria, mas não era assim. Então ele foi e veio muita fome naquela cidade, porque ele já tinha gastado tudo que ele tinha, com suas noitadas, com suas brincadeiras, suas festas, né? Sua farra. Então, não tendo aonde comer, não tendo dinheiro para pagar pousada, nem uma hospedaria, resolveu então procurar um trabalho. E o único trabalho que ele encontrou foi de apacentar porcos, que era o trabalho mais humilhante da época. Era apacentar porcos, trabalhar numa pocilga, né? Alimentar os porcos, limpar lá o local dos porcos. E era um trabalho humilhante para um filho herdeiro, para um príncipe, para uma pessoa que era, até então, alguém importante, nobre. Um herdeiro que tinha pai, tinha casa, família, não precisava estar naquela situação, mas ali estava ele. Ali estava ele como herdeiro, como filho, sofrendo, comendo lavagem, né? Não é assim lavagem que se diz? Restos de comida que os porcos se alimentavam. E assim como esse jovem, também tem no mundo, hoje, milhares de herdeiros. Você sabia disso? Você que me assiste, que é escravo do sistema religioso evangélico, muitos dos filhos estão sofrendo aí, como escravos, filhos de Deus, herdeiros da promessa da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, mas vivendo como escravo, obedecendo a leis de homens, por causa que recebeu uma cura, recebeu uma libertação, chegou endemoniado, chegou perturbado, chegou louco, chegou não sei o quê. Eu devo o pastor, eu devo o bispo, eu devo a igreja, eu sou isso, eu sou aquilo. Quer dizer, deixam de dar o louvor e a glória ao verdadeiro autor da vida, do milagre, que é Jesus Cristo. Porque até então, Jesus Cristo ali é só uma fachada. Jesus Cristo ali, dentro do sistema religioso evangélico, tem sido usado apenas como uma fachada, como uma isca, para chamar a atenção das pessoas. No entanto, a verdade é que a glória, a honra, não é para Cristo. Como a palavra de Deus fala, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Confessam o meu nome, mas me negam com as suas obras. Não é assim que se faz? Quando você vive a praticar as obras da lei, você está negando Cristo? Fala de Jesus. Falam de Jesus, que é o Salvador, que morreu na cruz, que curou o cego de nascença,
né? Que curou o paralítico, que fez isso, que ressuscitou o filho da viúva de Naim, e vai e prega o Jesus de Nazaré, e vão enrolando o povo. Até então, a glória não é para Jesus. O louvor e a honra não pertence ao Senhor Jesus Cristo ressuscitado, pertence a Moisés. Por quê? Porque vivem a praticar a lei. Totalmente o contrário ao evangelho da graça. Assim como esse jovem aqui, filho pródigo, que Jesus de Nazaré estava descrevendo em sua parábola nesse momento, como ele, sendo filho e herdeiro, estava sendo escravo e humilhado, comendo restos de comida, são muitos herdeiros hoje do Senhor Jesus Cristo, que receberam de graça essa graça maravilhosa, esse direito de filho, e vivem como escravos. E vivem sofrendo nas mãos dos cães gulosos, dependendo de campanhas, dependendo de altar, dependendo de consagração de óleo, dependendo de unção disso, de oração daquilo, de copo de água. Tudo isso, meu amado, são blasfêmia. Tudo isso é feitiçaria, porta não sei de quê, o vale do sal grosso, a rosa de Saron, o galho de arruda, e vai isso, e leva isso, e toma aquilo, toca no manto. Ponto de luz, ponto de oração, ponto não sei de quê. Tudo isso é religião. Afasta você de Cristo, tira de você o direito de viver uma vida de herdeiro, como vivia esse jovem aqui. Ele tinha o direito de viver bem, mas ele desprezou, porque não fazia nada. Porque não precisava fazer nada para viver bem. Ele não precisava fazer nada para ter uma bela vida. Porém, desprezando como fez Esaú, que desprezou a bênção por um prato de lentilha, assim também foi esse jovem. E assim são muitos herdeiros hoje, quando vivem a dar ouvido a homens que se dizem de Deus, que vivem a enganar, tirando o seu direito, o seu valor. Você foi comprado por um alto preço, meu amado. O preço que pagou, que foi pago por você, foi um preço magnífico. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. E esse que te comprou te ama, além de tudo, acima de qualquer coisa. Nada pode separar você do amor de Cristo. Nada, não tem nada nesse mundo que nos separe do amor de Deus. Por quê? Porque nós recebemos. Não foi nós que negociamos. Não foi nós quem o escolhemos. Ele foi quem nos escolheu, quem nos elegeu antes da fundação do mundo. Você que tem essa experiência, que vive essa fé, que tem suas orações, que tem o seu costume na fé, acorda para a graça de Cristo. Pare de ser enganado. Vamos continuar aqui. 16 diz assim, ó. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, o resto de comida. E ninguém lhe dava nada. 17. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Você entendeu? Quantos filhos de Deus que hoje estão sendo libertos por essa graça maravilhosa, estão tendo paz, estão sendo agraciados, estão tendo felicidade, estão livres. E muitos que deveriam também estar, estão sofrendo, estão comendo o pão que o capeta amassou, como diz o ditado, debaixo de ordenança, debaixo de condenação, fazendo coisas que não funcionam. Todos os anos se repete
A mesma coisa. É campanha por cima de campanha. Se der o dízimo, foi Deus que tocou, você será abençoado. Se não der, é porque o diabo te amarrou e você não é abençoado. E assim vai. Se não participa da Santa Ceia, não tem parte com Deus. Se não for para o monte, é porque não tem fé. Se não for para o altar, é porque não tem o Espírito Santo, é porque está mal com Deus, é porque não tem a presença, é porque é muita condenação. Condenam você por tudo. Os cristãos não têm paz, vivem perturbados, vivem preocupados com o que vai fazer, vivem de ameaça, de medo. Entendeu? Você tem que entender que o sistema religioso evangélico trata os irmãos como eram tratados na lei. Mostra um Deus carrasco, um Deus que coloca isso, que pesa a mão, que o irmão vai ser condenado, que o irmão vai ser amaldiçoado, se não fizer isso, não tem a bênção de Deus. Vai vir uma doença, vai vir isso, vai vir aquilo. Que Deus é esse? Como é que Deus, nosso Senhor amado, nos dá essa graça maravilhosa e depois diz que seremos condenados? Se nós estamos na graça, que condenação há? Me diga. Se a graça do Senhor Jesus nos garante a vitória, diz que nós somos abençoados. Romanos capítulo 8, versículo 1 fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação, o que é que os crentes estão fazendo, esperando por essa condenação? Que tipo de fé é essa? Que graça do Senhor Jesus é essa, meu amado? Agora o problema é que o povo se acostumou a ser escravo, a ser humilhado, a viver de favores, a viver de ordenança. E aqui ele relembra: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou padecendo de fome. Estou aqui perecendo. Quer dizer, ele caiu em si. Ele viu a importância de que é ser herdeiro, de que é ser filho. Meu amado, nós somos filhos. Nós somos herdeiros com Cristo. Ele nos deu esse direito. Não dependa dos outros. Você não precisa viver assim. Essa graça maravilhosa já nos abençoa para o resto de nossa vida. Eles mostram um Deus maligno, com revelações mentirosas, que o Senhor está me revelando. O Senhor está me mostrando um sonho, que a irmã vai passar por isso, o irmão vai passar por aquilo, porque a irmã está em pecado, porque o irmão está em pecado, porque o irmão não veio por círculo de oração, porque não sei o quê, porque não deu o dízimo esse mês, porque ele não fez isso, porque não jejuou. E tudo isso, meu amado, vai condenando você, vai tirando o direito de filho, vai tirando essa herança maravilhosa da graça do Senhor. 18 diz assim, ó: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, no versículo 20, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Você está vendo só como é que é? Esse filho pródigo aqui, que pegou a herança do pai e esbanjou lá fora com suas orgias, nas suas farras, abandonou a casa do pai, abandonou o aconchego do seu pai, a vida boa que tinha, para viver de escravo no mundo. Mas ele volta. Ele até planeja como é que faz para voltar. Por quê? Porque receava não ser bem atendido, não ser bem recebido. Mas o pai, que há muito tempo já olhava para o caminho, todos os dias, ele olhava para o caminho da esperança de ver o filho retornar.
E nesse dia que ele olhou, ele viu de longe. E antes do filho chegar, ele correu ao encontro dele, se atracou no pescoço do filho e o beijou. Quer dizer, esse é o nosso Deus. É o Senhor Jesus Cristo, que nos ama com seu amor incondicional. Não é esse Deus carrasco que é mostrado dentro do sistema religioso. Quando você volta para a chamada igreja deles, aí você fica lá no banco de trás, no banco da disciplina. Você é excluído. Você vai ter que voltar à estaca zero, começar tudo de novo. Vai voltar a se batizar em água para receber perdão. Porque você estava no mundo, estava longe de Deus, perdeu a fé, perdeu Jesus, saiu da presença de Deus, está cheio de demônio. Vai fazer corrente de libertação. Vai voltar a ser dizimista, assina aqui. Tem que tirar foto, tem que fazer nova carteirinha de membro, tem que fazer não sei o quê. E passa a viver aquele rigor de ameaça e de disciplina. E passam a mostrar para você a vida lá fora. Tá vendo? Ó? Você que está voltando hoje, seja bem-vindo. Mas preste atenção, que o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, o diabo ia te pegar, o diabo te levou lá, ele ia te matar, ele ia te levar para... E um monte de ameaça. E para você voltar a ser amado, querido, né? Aquela falsidade de amor que não existe, porque não passam de mentirosos, de enganadores, porque rola muita fofoca, muita intriga, é um querendo derrubar o outro, é um levantando falso ao outro. Então, aí você tem que passar por esse rigor disciplinário, levar açoites. Mas aqui o pai recebeu o filho com todo o amor. Parecia até que esse filho nunca tinha feito nenhum mal. Ele o abraçou, o beijou. É assim a graça de nosso Senhor Jesus. Não tem condenação. A graça de nosso Senhor Jesus não tem ordenança. Você não é amado pelo que você faz. Deus não te ama pelas tuas obras. Deus não te abençoa pelas tuas obras. Deus te abençoa pelo que Ele é. Deus te ama é porque Ele é Deus, é pela justiça dEle, é pela a sinceridade dEle, a santidade de Deus, é pela graça do Senhor Jesus nos dada pelaquela cruz. Não é porque nós temos que fazer alguma coisa, não há nada que você faça que chame a atenção de Deus. Você sabia disso? Não há nada. Você pode colocar todo o teu dinheiro em altar, pode fazer milhões de campanha, milhões de oração, milhões de jejum, você pode fazer o que for. Pode subir o dia inteiro no monte. Pode secar as canelas de andar a pé fazendo promessa, pode fazer o que for. Nada do que você fizer vai chamar a atenção de Deus, vai trazer Deus para você, porque é Ele que vem até. Foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos elegeu pela sua graça maravilhosa. Antes de nós nascermos, nós nem existíamos. Quando Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz, não havia Europa, não havia a África, não havia a América, Brasil, não tinha nada. E Ele lá naquela cruz disse, está consumado. A partir de agora, nenhum viverá pelas obras da lei, nenhum sofrerá dano, nenhum será escravo. Todos são os livres, são chamados de meu filho. De meu filho. Você é a casa do Pai. Ninguém volta para a casa do Pai, porque a casa do Pai somos nós. Você é templo do Espírito Santo. Nós somos o santuário de Deus aqui, não feito pela mão de homem. Como havia falado em Hebreus, no capítulo 9, no 10, fala que Jesus Cristo entrou num santuário uma única vez e para sempre, mas não um santuário terrestre feito por mãos, mas da glória do Pai, e que somos nós. Somos nós.
Você não saiu da igreja. Ninguém sai da igreja porque nós somos a igreja. Ah, fulano saiu da igreja. Temos que levar a ele uma carta. Leva essa carta lá, diga lá. Vá lá, convida ele, chama ele de volta. Jesus está com saudade dele. Como é que Jesus está com saudade de alguém se Jesus vive em todos? Nós somos a casa de Deus. Ah, o irmão está desigrejado, está desviado. Saiu da presença de Deus. Ninguém sai da presença de Deus porque Deus ele é unânime. Ele é soberano, está em todo lugar. Ele abrange todo o mundo, o universo. Não tem quem possa se esconder, já dizia o salmista Davi. Aonde eu irei, Senhor? Se eu for para o abismo, tu está lá. Se eu subir aos céus, lá é o teu trono. Não tem como. O Senhor me sonda, me conhece. Conhece o meu deitar, o meu levantar. Antes de eu falar, o Senhor já sabia da palavra. Então, quem sai da presença de Deus? Isso tudo é religião, meu amado. Isso tudo é obra de homens. É doutrina de homem. É fábulas que tem enganado as pessoas para escravizar as pessoas. Ninguém saiu da igreja porque nós somos a igreja. Ninguém precisa retornar à igreja porque a igreja somos nós. A igreja não pode sair da igreja porque ela é a igreja de Cristo. Nós somos. Efésios capítulo 5, que diz que ele se entregou pela igreja, que somos nós, para nos fazer santos, irrepreensíveis, nele em amor, uma igreja pura, sem mácula. Assim somos nós, assim é você. Pare de se condenar. Pare de achar que tem que fazer isso para merecer aquilo. Não! Deus não ama você pelas suas obras, pelos seus atos. Não existe isso. Nenhum filho que faz o que é errado no mundo deixa de ser filho. Não é teus erros que vai tirar a tua parte de filiação com teu pai. Porque o nosso pai nos ama eternamente, independente do que fazemos. Agora, seremos disciplinados? Seremos, porém, não deixados e nem abandonados. Entenda isso, meu amado. Diz aqui no 21, ó, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, no 22, diz, ó, disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então veja aqui a diferença. Quando você volta, retorna para esses templos religiosos, você é chamado a atenção, alguém conversa com você, mas aí você começa a ver o quanto você precisa voltar a fazer tudo de novo para ter lugar como um membro ou como um fiel daquele lugar. Entendeu? Porque é religião. Aí você começa a ouvir as ameaças e você passa a viver de medo. Não é assim o filho. Aqui diz que o pai fez o quê? Mandou colocar o anel no dedo dele. Colocou a melhor roupa. Não cobrou nada dele. Ô, meu filho, você voltou agora? Agora você vai ter que trabalhar. Voltou? Voltou para cá? Então você vai ter que trabalhar. Você vai ter que apacentar o gado, as ovelhas. Vai ter que buscar água no poço. Vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo para merecer o teu lugar aqui. Foi assim? Não. O pai não cobrou nada. O pai o abraçou e o beijou. Assim é o nosso Deus. Assim é o Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Na lei, o povo era oprimido debaixo de ordenança. Tinham que cumprir a lei para poder receber a bênção. Não é assim que se faz hoje no sistema religioso? É assim. Assim também são nas igrejas evangélicas. Os crentes vivem com medo. O irmão não fez isso, não pode fazer isso. O irmão não deu dízimo esse mês, o irmão não fez isso. E ficam ali aquela cobrança, aquela ameaça
E isso vai irritando a pessoa. Vai irritando, a pessoa fica irritada, a pessoa fica preocupada, nervosa. É por isso que a maioria vive com raiva, com medo, atribulado. Mas na graça de Cristo, você já é abençoado. Não tem ordenanças, meu amado. Você está me entendendo? Na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, você não vive por debaixo de ameaça, porque é a graça. Não faz sentido. Por que viveríamos então assim? Diz aqui, ó, a carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 13 vai falar o seguinte aqui, ó. 13, do versículo 5 diz assim, ó. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Tá vendo, meu amado? Deus está falando, eu não te deixarei e nem te desampararei. No 6, e assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Você está entendendo? É isso o que é o nosso Deus. Deus ama você eternamente. Não pelo que você faz. Não é pelas suas obras. Não é que você tem que fazer para merecer. Porque isso não é graça. Isso é lei. E se não tem mais a lei, também não tem mais ordenança. Mas pelo que ele é, porque ele é justo e perfeito, santo e magnífico. Na graça você não precisa fazer para merecer ou para receber. Porque Cristo já fez. O sacrifício de Jesus para mim foi o suficiente. O problema é que a maioria dos evangélicos negam Jesus. Zombam de Jesus. Chamam Jesus de mentiroso. Acham que o sacrifício dele não foi o suficiente. E por isso vivem a fazer. Vivem a fazer as obras, trazendo à tona o que Cristo já destruiu. Voltam a costurar o véu que já foi rasgado pelo sacrifício de Jesus. Voltam a colocar as mesmas ordenanças e oblações da lei, trazendo o judaísmo para dentro das suas chamadas igrejas, condenando o povo brasileiro e em todo o mundo. E o povo, sem o conhecimento da graça, vão sendo levados como se fossem numas ondas do mar, levada pelo vento. Mas a graça do Senhor Jesus é essa, que veio para libertar o povo, que trouxe essa paz, essa alegria. Na lei, era que tinha que fazer para receber. E nunca era o suficiente, porque eles tinham que fazer e repetir todos os anos, anos após ano, repetindo os mesmos sacrifícios. Assim é o sistema religioso evangélico. Campanha por cima de campanha, e o povo não aprende. Iludido por causa que um fulano recebeu isso, recebeu aquilo, eu fui curado, eu fui liberto. Eu vi lá a pessoa manifestada. E o demônio falava, eu quero a alma dela, eu quero isso, ela é minha, eu odeio vocês, eu não sei o quê. Tudo aquilo dali, pessoal, é o daimon da pessoa alterado. Não é que veio de fora um demônio, não. Está dentro da pessoa, está dentro de mim, está dentro de você. Quando você anda em linha com o mundo, aí esse teu espírito, que tirado do grego é daimon, se altera, se manifesta em qualquer situação. Você veja que a maioria lá são só as pessoas que chegam perturbadas. As pessoas que vivem nas favelas, na miséria, doente, viciada, mulheres mal amadas, mal protegidas, mal vividas com seus amantes, com seus maridos. Pessoas que vivem de desgraça, a mente perturbada, o coração pesado, cheia de ódio, rancor, já vem de confusão. Você não vê lá um doutor, um médico, um advogado. Você não vê lá uma pessoa de bem, um político manifestado. É muito difícil, você não vê. Por quê? Porque não tem como. Somente os mais pobres e miseráveis das favelas é que estão lá se manifestando. Por quê? Porque já vem com seu espírito alterado.
E é claro que o espírito vai dizer que a alma é dele, que a alma estava morando com ele no corpo. A alma precisa do corpo, sem o corpo a alma não vive. Então ele vai, a alma dela é minha, a alma dela é minha, eu vou levar a alma dela para o inferno. Tudo isso, pessoal, é artimanha maligna de uma pessoa que não tem o conhecimento da graça. Porque se ela tivesse, jamais faria isso, jamais falaria isso. E o povo não tem o conhecimento e fica achando, tá vendo? É o diabo, é o Satanás, ó. Tá aí destruindo a vida da pessoa. Destruindo o quê? Você conhece aquela pessoa. Você sabe que aquela pessoa faz tudo aquilo de errado, é ela que faz. Você não viu entrar nela nenhum mal, nada que mudasse, não. O que muda o comportamento de uma pessoa é exatamente a sua mal conduta. É o caminho que ela segue, é o que ela pratica. Está dentro da pessoa. Jesus já falava isso lá em Marcos, capítulo 7. É de dentro do homem. De dentro do coração do homem é que sai os males, os maus pensamentos, a adultério, a prostituição, os vícios, os homicídios, a loucura, a feitiçaria. Está dentro da pessoa. E eles não acreditam. Por quê? Porque desde os tempos dos judeus que vinham acontecendo esses exorcismos, essas feitiçarias. E Jesus falava isso por causa daquela época que o povo vivia adorando esses ídolos. Lá o povo era perturbado naquela época. Viviam de exorcismo, de feitiçaria. Haviam muitas seitas que trabalhavam com isso, com exorcismo, com feitiçaria. Desde o tempo do povo antigo no Egito. Você pode ver que o Egito era cheio de magos, cheio de feiticeiros. Que se manifestavam, seus espíritos alterados, seus daimon. E assim são hoje as pessoas que não andam em linha com Cristo, com o nosso Senhor amado. Entendeu? Vivem a sofrer esses males. E entrando num lugar como esse, que são invocados, aí o que é que acontece? Se é invocado o mal, se é invocado o espírito, é claro que ele já vem ali vivendo aquela vida humilhada, desgraçada, então ele vai se manifestar. E fala o que ele quiser. Ele vive aquilo. Ele anda naqueles lugares. A alma é dele. Está nele, está no corpo. Ele fala o que vê. E não é porque é um demônio, um diabo, um satanás que veio dos infernos, cheio de chifre, não, que entrou na pessoa, não. Vamos estudar isso depois. Hebreus capítulo 9, versículo 11, diz assim, ó, mas vindo Cristo, olha só, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, olha só, mas vindo Cristo, veja só, antes de Cristo, a lei dominava o povo, a antiga aliança dominava o povo judeu. O povo judeu, porque a antiga aliança feita por Abraão, lá em Gênesis, não era para mais ninguém, era só para o povo de Israel. A lei de Moisés é para o povo de Israel, não é para todo mundo, não era para todas as nações. O que as igrejas fazem hoje no Brasil é totalmente algo inútil. O que você pratica da lei é inútil, é em vão, são obras mortas, não existe mais. Só serve para perturbar você, para confundir você, para deixar você medroso, viver de ameaças. Está aqui o mais vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Está vendo? O mais perfeito tabernáculo que Cristo veio é nós. Nós somos o perfeito tabernáculo de Cristo, que ele nos fez através do seu sacrifício. Todos que nasceram da cruz para cá, que aceitam Jesus Cristo, que vivem a fé nele, que obedecem o evangelho da graça, se tornam o seu tabernáculo, se tornam o seu local de morada, a sua habitação, a sua casa, a sua igreja, é que somos nós. Diz no 12 assim, ó, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez
no santuário que somos nós, havendo efetuado uma eterna redenção. Nós fomos eternamente. Ele nos deu essa eterna redenção para com o Pai. Para com o Pai, ele nos reconciliou, nos apresenta como filhos, herdeiros. Então não tem como você ser condenado. Você não saiu de igreja, você não saiu da presença de Deus, não. Você simplesmente procura um alívio. Você não suporta mais, é o peso, é a barganha, é o fardo pesado que é colocado, que tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que fazer isso, tem que ir não sei para onde, tem que ir para o monte, tem que orar, tem que fazer, e muita coisa. E tudo isso são cargas pesadas que fazem você padecer, se irritar. Se irrita com o pai, se irrita com a mãe, se irrita com o marido, com a esposa, com os filhos, preocupado com isso, preocupado com aquilo, tem que pagar isso. Tudo isso, meu amado, é algo que destrói o ser humano, tira você da graça de Cristo. Na graça do Senhor Jesus não tem nada disso. Diz mais aqui, ó, no 13, porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, só purificava a carne, quanto mais o sangue de Cristo, no 14, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Você está entendendo? Esse é o sangue de Cristo, é a nova aliança, é o novo pacto. Não tem mais obra, não tem mais lei. Somos filho, somos herdeiro. E para terminar, eu quero terminar com Romanos capítulo 8. Vamos aqui em Romanos capítulo 8. Quero terminar isso aqui com vocês, ó, para que você entenda essa graça maravilhosa. O que diz aqui, ó? Romanos capítulo 8, versículo 34 diz assim, ó. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? A fome? A nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Linguagem de figura. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Cristo. 38. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, e nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá vendo? Quem nos separará do amor de Deus? Quem? Tribulação, angústia, marido, mulher, filhos, trabalho, vícios? Nada nos separa do amor de Deus. Tá aqui, ó, nada, nem altura, nem profundidade, nem nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo já fez. Ele já sacrificou. Ele não vai mais sacrificar. Ele sacrificou de uma vez por toda. E o seu sacrifício hoje vale mais do que todo o ouro deste mundo. Do que tudo neste mundo. O sacrifício do Senhor Jesus por nós vale mais do que tudo. Nada substitui o seu sacrifício. Ele já nos amou, não pode voltar atrás. Se ele nos amou, então, como é que pode deixar de nos amar? Ele é corrupto? Não é. É justo, é verdadeiro. Nem altura, nem profundidade, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, meu amado. Somos amados por Ele eternamente.
E é incondicional, ele não pede condições. Não, eu só vou amar você se você for dizimista. Eu só vou amar você se você for pro altar. Eu só vou amar você se fizer fogueira santa. Eu só vou amar você se for pro monte, se batizar, se tomar Santa Ceia. Não! Aqui diz que nada. Ah, o irmão não tomou Santa Ceia, não pode participar do culto. O irmão não foi pro altar, não pode fazer isso. O irmão não é dizimista, não pode participar. Nada disso. Isso aí é religião. É coisa de homens. Não tem nada a ver com o evangelho da graça. Você não vê no evangelho da graça de Cristo nada disso. O evangelho de Cristo é santo, é puro. Não tem esse toma lá da cá, essa barganha. Então, essa parábola do filho pródigo é para você entender que você que saiu de uma igreja, que saiu de uma religião e está aí se condenando, que tem que voltar porque Jesus está com saudade, está te esperando, porque Deus está te chamando. Você tem que voltar, porque se você não for voltar para ser dizimista, para ir para o altar, para fazer isso, você vai perder a salvação, você vai para o inferno, o diabo está aí, o diabo não sei o quê. Não é nada disso. Está aqui, meu amado. Nada pode nos separar do amor de Cristo. O filho pródigo, quando voltou, o pai o abraçou e o beijou, não quis nem saber o que ele fez, e o amou. Assim é o nosso Deus. Quando você chega para Ele, na sua graça, não importa o que você é, não importa o que você fez. O importante é que Ele nos amou primeiro. E isso vale mais do que tudo. Você é um amado de Cristo Jesus. Você é um abençoado de Cristo Jesus. Pare de ser enganado. Saia da escravidão da religião. Vem para a graça. Vem para a graça você também. E abraça essa fé no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor Jesus. Eu agradeço ao Senhor Jesus por essa graça maravilhosa que hoje tem impactado corações. E vai libertar você. E vai tirar você dessa escravidão maligna. Aceita. Aceita essa graça. Confessa. Acredita. Leia a Bíblia. Confira as epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Confira. Fala do amor, fala da graça, fala da nova aliança para nós, gentios. Não tem lei para nós, não tem ordenança para nós, não tem condenação para nós. Estamos vivendo a graça depois da cruz, depois do ano 70. O templo caiu, Jesus veio, levou o seu povo e deixou essa graça para nós, para todos hoje que vivem esses dias maravilhosos. Creiam e vivam essa fé. Sem ordenança e sem condenação. Limpe sua mente, limpe seu coração. Seja livre pela graça. Seja livre. Você é um abençoado do Senhor Jesus. Não precisa se condenar por nada. Apenas obedeça. E você verá a diferença. Tá bom? Eu me despeço de todos vocês. Muito obrigado por tudo. Graça e paz a todos. Vamos em frente porque assim é e assim será. E até a próxima.